Olá, meus amigos do canal Hora do Medo, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje trago a vocês mais um vídeo. E bom, quero aproveitar esse vídeo, como ele vai ser o último vídeo do ano, para desejar um feliz ano novo para todos vocês. Que 2024 seja um ano de muita prosperidade para todos nós, que todos os sonhos de vocês, projetos e tudo mais deem certo. Que 2024 seja um ano incrível para todos nós. Dito isso, o vídeo de hoje é a primeira parte de um iceberg que eu vou trazer aqui no canal. O iceberg de Lost Media dos videogames. Mas antes de irmos para o vídeo, peço a você que gosta desse tipo de conteúdo para deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vamos rumo a 50 mil inscritos. Conto com o apoio de vocês. Esse é o iceberg de Lost Media dos videogames. GTA 64 foi uma versão cancelada para o Nintendo 64. Ele seria um port do primeiro jogo que sairia para o console. Ele teria apresentado gráficos aprimorados, novos níveis e novas características, mas por razões desconhecidas, o port foi cancelado antes de ser revelado publicamente. Foi exibido durante a E3 de 1999, onde estava 50% completo, mas nenhuma filmagem foi divulgada. Por muito tempo, pensou-se que o port não existia, até que Lute na Ensemble Games postou um scan de uma revista espanhola do Nintendo 64, que apresentava capturas de tela do jogo. O jogo Super Smash Bros., lançado em 1999, inicialmente começou o desenvolvimento como Kakuto Gimu Ryu, que se traduzido para o inglês fica Dragon King The Fighting Game. Pouco se sabe sobre o jogo, mas algumas capturas de tela foram divulgadas em uma entrevista com o diretor da série, Masahiro Sakurai. O jogo teria sido semelhante ao Super Smash Bros. Final, e especula-se que o lutador sem nome tenha se tornado o Capitão Falcon no Super Smash Bros. Desde então, essa teoria foi elaborada. Em outubro de 2022, Sakurai revelou mais imagens do jogo em seu canal no YouTube, mostrando que o protótipo estava sendo desenvolvido junto com outro jogo de aventura para o Nintendo 64. O protótipo Dragon King tinha mecânicas semelhantes ao produto final, mas sem a inclusão de itens, e apresentava esquivas e ataques especiais. Big Blib Town foi um jogo MMORPG da Third Day Games, lançado em 15 de novembro de 2010. Esse jogo online foi baseado na série de jogos para PC da Third Day, Bible Champions e Gospel Champions. O estilo geral do jogo era semelhante ao Clube Penguin e tinha como objetivo ensinar valores e lições bíblicas. O jogador criaria uma conta e construiria sua própria cidade centrada na igreja coletando fichas. O jogo também tinha aventuras bíblicas pelas quais o jogador poderia passar, nas quais você poderia ganhar fichas e comprar fantasias, edifícios, animais de estimação e etc. De acordo com seu Twitter, Big Blib Town tinha planos de lançar seu jogo no iOS, mas atualmente não se sabe se isso falhou. Não se sabe o que aconteceu com esse jogo, muito menos quando o jogo foi encerrado, já que o site oficial não está mais no ar. Kingdom Hearts V-Cache foi uma entrada não oficial na série de jogos Kingdom Hearts, feita exclusivamente para a rede de celulares Verizon Wireless V-Cache. Foi lançado no Japão em 1º de outubro de 2004 e nos Estados Unidos em 4 de fevereiro de 2005. O jogo não foi desenvolvido pela Square Enix e, em vez disso, foi feita pela Disney Interactive e Super Escape. O jogo também não é canon. Em 2012, a rede V-Cache foi dissolvida, tornando o jogo indisponível para download. O game inédito para o Nintendo DS, baseado no filme Clueless de 1995, foi desenvolvido pela Glyphic Entertainment e planejado para ser publicado pela 505 Games, originalmente previsto para lançar na Europa em fevereiro de 2010. O jogo foi anunciado em 2008 como parte dos planos da Paramount para adaptar filmes de comédia adolescente em videogames. O jogo permitiria aos jogadores assumir o papel de um aspirante a estilista, envolvendo-se em compras, interações sociais e coordenação de desfiles de moda. No entanto, apesar de ter sido listado como lançado em alguns sites, o jogo nunca foi lançado oficialmente. E, em março de 2021, um youtuber revelou que obteve a ROM do jogo, ativos e script do jogo, tornando-os disponíveis publicamente.
O Taiwan 2001 é um jogo criado pela Kuzo Soft em Taiwan, como uma paródia daquela atrocidade chamada Hong Kong 97. Esse último ganhou seguidores devido à sua dificuldade, conotações anti-chinesas e reputação de ser um dos piores jogos já criados. Se você ainda não conhece esse jogo, vou até deixar uma sugestão aqui no vídeo. O Sr. Wilson do Colônia Contra-Ataca, alguns anos atrás, fez uma review desse game. Vai lá ver o que eu tô falando. Esse jogo é uma atrocidade. O enredo gira em torno do ano de 2001 em Taiwan, com cidadãos da China continental invadindo, representando as tensões políticas entre a República Popular da China, a China continental e a República da China, Taiwan. O protagonista Wang Shoumin é enviado para reformar os invasores, incluindo Wang Shouwen, uma arma humanoide criada pelo Partido Comunista Chinês. O jogo, disponível para PC, segue a jogabilidade de Hong Kong 97. É freeware e foi distribuído digitalmente. O jogo foi disponibilizado por meio de um link quebrado, mas em 2023, um usuário do Internet Archive recebeu o jogo do desenvolvedor e o compartilhou online. Em janeiro de 2008, a Dairy Queen lançou uma campanha online chamada Jigs, destinada a crianças de 8 a 12 anos. Os Jigs eram mascotes da refeição infantil da Dairy Queen, com um mundo virtual onde os jogadores poderiam personalizar seus Jigs, realizar atividades para ganhar pontos e participar de uma história para unir Jigs e protegê-los de uma tempestade negra. O site fechou em meados de junho e julho de 2013, sendo substituído por 3 jogos em Flash. Em 2021, foi descoberto que 2 desses jogos eram reskins de jogos existentes, e o desenvolvedor original tentou se distanciar do projeto, removendo evidências de seu envolvimento. O site agora redireciona para a página principal da Dairy Queen. Metroid Dread é um jogo de ação e aventura para o Nintendo Switch, lançado em outubro de 2021. Como parte da franquia Metroid, é uma continuação direta de Metroid Fusion. Notório por seu desenvolvimento problemático, inicialmente planejado para o Nintendo DS em 2005. O jogo enfrentou cancelamentos e rumores ao longo dos anos. Originalmente concebido como um side-scroller 2D, com a ideia de criar um constante senso de pavor no jogador. O projeto passou por vários cancelamentos antes de finalmente ser lançado para o Nintendo Switch. Vazamentos e especulações ao longo dos anos mantiveram a comunidade de jogadores intrigada sobre o destino do jogo. O projeto passou por vários cancelamentos, até ser finalmente lançado para o Switch em 2021. Em 1992, a empresa de desenvolvimento Sega lançou um jogo educativo para o CDI da Philips, intitulado Mario Takes America, financiado pela Philips. O jogo apresentava Mario viajando pelos Estados Unidos, explorando locais emblemáticos. No entanto, devido a desafios técnicos, como o uso intenso de vídeos full motion e a Philips cortando o financiamento devido ao desempenho insatisfatório, o desenvolvimento foi cancelado, levando à falência da Sega. Todos os ativos do jogo foram assumidos pelo Banco Imperial Canadense de Comércio. Em setembro de 2010, a Nintendo anunciou Mega Man Legend 3 para o 3DS. Em outubro, Keiji Inafune, co-criador da série, deixou a Capcom, perdendo o direito de contribuir para o jogo. A Capcom planejou um prólogo chamado Mega Man Legends 3 Prototype Version, mas em julho de 2011 cancelou ambos os jogos, recusando pedidos de Inafune para concluí-los. A Capcom manteve essa decisão e nenhum jogo lançou ou vazou desde então. Ruby Dug foi um jogo desenvolvido por Marcus Persson, o nosso queridíssimo Notch, antes do famoso Minecraft. Suas texturas de blocos foram posteriormente reutilizadas no Minecraft, embora algumas versões iniciais do Minecraft fossem internamente chamadas de Ruby Dug. O jogo nunca foi lançado publicamente, e poucas informações estão disponíveis, exceto por capturas de tela e um post de blog chamado The Origins of Minecraft. Star Wars 1313 foi planejado para ser um jogo de tiro em terceira pessoa, desenvolvido pela LucasArts, que oferecia uma abordagem mais sombria para o universo de Star Wars. Anunciado na E3 de 2012, o jogo se passaria no nível 1313, em Coruscant, com os jogadores assumindo o papel de caçadores de recompensa. Planejado com uma história de fundo para Boba Fett, o jogo foi interrompido após a aquisição da LucasArts pela Disney em 2012. Embora imagens e vídeos tenham sido divulgadas, nenhuma demonstração jogável foi lançada até o momento. O encerramento da LucasArts em 2013 encerrou oficialmente o desenvolvimento do jogo.
Super Mario 128 foi uma demo tecnológica apresentada no Space World no ano de 2000, sugerindo a capacidade do Nintendo GameCube, inicialmente concebido como uma sequência para o Super Mario 64. A demo mostrava 128 Marios interagindo, manipulando o terreno e apresentando a capacidade de transformar o ambiente. Embora tenha sido mencionado ao longo dos anos, o projeto foi cancelado no ano de 2006, mas suas ideias foram incorporadas em outros jogos, como Metroid Prime, Super Mario Galaxy e The Legend of Zelda Twilight Princess. Não se sabe se o Super Mario 128 foi totalmente desenvolvido como um jogo, e a demo original não está disponível online, restando apenas registros de vídeos e capturas de tela. Super Mario RPG 2, também conhecido como Super Mario Adventure nos Estados Unidos, era um jogo planejado para o Disk Drive do Nintendo 64, revelado pela primeira vez no Space World de 1997. Desenvolvido pela Intelligent Systems, seria uma sequência de Super Mario RPG Legend of Seven Stars para o Super Nintendo. No entanto, devido a problemas legais com a Square e o fracasso do 64 DDD, o jogo foi retrabalhado e renomeado como Paper Mario para o Nintendo 64. A jogabilidade permaneceria semelhante ao seu antecessor, com personagens em 2D e um ambiente 3D, assemelhando-se a uma história em quadrinhos ou show de marionetes. Embora tenha sido lançado como Paper Mario, nenhum protótipo ou beta da interação original foi disponibilizado publicamente, deixando detalhes sobre as diferenças entre o jogo planejado e o lançado limitados. A série de jogos World Crash para o Atari 2600, planejado para competições vinculadas a prêmios valiosos, foi interrompida pelo crash do videogame em 1983. Dos 4 jogos planejados, Earth World e Fire World tiveram competições concluídas, mas o Water World foi lançado limitadamente e a Air World nunca foi lançada devido a um incidente. O concurso final, destinado a competidores dos jogos anteriores, foi cancelado. Super Mario Spikers, inicialmente concebido como um jogo de vôlei temático do Mario chamado Mario Volleyball, evoluiu para incorporar elementos de luta livre. Desenvolvido pela Next Level Games para o Wii após o sucesso de seus jogos Strikers. O jogo foi rejeitado pela Nintendo devido à violência, indo contra seus padrões. A produção foi imediatamente interrompida após a rejeição. Até o momento, não há filmagens sobre o projeto, ou até mesmo alguma demo ou protótipo vazado online. O que nos resta são apenas essas informações. 12 Tales Conk 64, inicialmente conhecido como Conker's Crash, era a versão original de Conker's Bad Fur Day, anunciado na E3 de 1997. Como uma sequência do Conker's Pocket Tales, foi criticado por ser bem semelhante ao Banjo-Kazooie e foi retirado dos cronogramas de lançamento. Em 1999, a Rare reformulou o jogo para um público mais maduro, lançando-os como Conker's Bad Fur Day. Em 2012, um vídeo de gameplay mostrou áreas não vistas no jogo final. Em 2023, imagens de um cartucho de desenvolvimento funcional foram compartilhadas e jogável nos arquivos da Rare, embora seu lançamento público ainda seja incerto. Ura Zelda era um projeto vinculado ao jogo The Legend of Zelda Ocarina of Time para o Nintendo 64 Disk Drive, cancelado devido ao fracasso comercial do dispositivo, inicialmente planejado para oferecer novos layouts de masmorras. Foi cancelado e se transformou em Master Crash, lançado para o GameCube no ano de 2002. Embora contenha apenas masmorras remixadas, alguns elementos de Ura Zelda permanecem no código-fonte do jogo, incluindo conectividade limitada ao DDD. Fãs especulam sobre o conteúdo beta não utilizado, como um ataque de feixe de espadas e masmorras cortadas. Várias iniciativas de fãs tentaram recriar ou restaurar elementos de Ura Zelda, incluindo o Projeto Ura e o Projeto Aruj de 2016. Em 2021, um patch foi lançado, portando os mapas originais do DDD para o jogo base de Ocarina of Time. Waltz Warning era um jogo em flash que foi lançado no ano de 2009, criado para promover a segunda temporada de Breaking Bad. Nele, os jogadores poderiam enviar nomes e fotos, resultando em vídeos personalizados, onde Walter White dava um aviso. Um enredo interativo envolvia o jogador sendo capturado por Walters no deserto, interrogado em uma van e recebendo um aviso personalizado. O jogo foi retirado do ar devido à descontinuação do Adobe Flash, mas imagens e filmagens ainda estão disponíveis. Waltz Warning recebeu indicações para prêmios Weebly por seu uso inovador de vídeo online e publicidade. Duke Nukem Forever é um jogo de tiro em primeira pessoa,
conhecido por ter um dos ciclos de desenvolvimento mais longos da história dos games, iniciando em 1996 e sendo lançado apenas no ano de 2011. O jogo passou por várias mudanças e versões perdidas, começando com o motor gráfico de Quake 2 em 1998 e, posteriormente, mudando para o motor gráfico da Unreal. Ao longo dos anos, foram anunciadas várias datas de lançamento, mas o jogo passou por retrabalhos significativos, incluindo mudanças para o motor gráfico do Doom 3 em 2004. Em 2009, a equipe foi reduzida e o desenvolvimento foi assumido pela 2K Games e Gearbox, resultando na versão final lançada. Em 2022, vazamentos revelaram imagens da versão de 2001 do jogo, confirmadas pelo diretor original, George Broussard. Mais tarde, em dezembro de 2022, uma versão anterior de 1996 foi vazada. Family Guy Online foi um MMORPG lançado no ano de 2012, baseado na série de comédia animada Family Guy, que inclusive é uma série que eu curto bastante. Os jogadores podiam personalizar personagens e realizar missões em Quahog, a cidade fictícia da série. No entanto, devido à falta de lucratividade, o jogo foi encerrado em 2013 e o acesso ao jogo em si foi perdido. Vídeos de gameplay ainda estão disponíveis. Em 2020 e 2022, alguns ativos e arquivos do jogo foram carregados online por usuários, preservando parte do conteúdo, datado entre agosto e novembro de 2012. Kid Kirby, também chamado internamente de Jelly, foi um jogo cancelado da série Kirby, desenvolvido pela DMA Design, sim, a atual Rockstar North. O jogo apresentaria um Kirby infantil, com um cacho rosa, e seria controlado pelo mouse do Super Nintendo. A jogabilidade era planejada como um jogo de plataforma no estilo de Angry Birds, permitindo que os jogadores usassem o mouse para arrastar e lançar Kirby pelos níveis. Embora o enredo não tenha sido totalmente desenvolvido, teria envolvido um Kirby mais jovem e, pela arte conceitual, um King Dedede também mais jovem. O projeto foi cancelado devido a anos de desenvolvimento improdutivo, levando a Nintendo a cancelá-lo por demorar muito. A produção pode ter sido interrompida devido às fracas vendas do mouse do SNES, excluindo Intelligent Mario Paint. Apesar de uma demo ter sido produzida, ela desapareceu e o jogo não foi disponibilizado online. Algumas imagens e sprites do jogo foram compartilhados pelo desenvolvedor Mike Daly em sua conta no Flickr. Doom 4 era um jogo planejado da franquia Doom, desenvolvido pela ID Software e publicado pela Bethesda Softworks, inicialmente destinado para o PlayStation 3, Xbox 360 e para PC. Iniciado em 2012, seu desenvolvimento enfrentou vários obstáculos, incluindo mudanças no motor gráfico e atrasos. Imagens de jogabilidade vazaram no ano de 2012, revelando semelhanças com jogos de tiro modernos. Em 2013, o projeto foi iniciado com um novo motor, mas eventualmente foi cancelado, resultando na reinicialização da série lançada em 2016 como Doom. Silent Hills foi um jogo de terror cancelado anunciado no ano de 2012 e concebido como parte da série de Silent Hill. Desenvolvido pela Kojima Productions e usando o motor gráfico Fox, o jogo foi apresentado ao público por meio de uma demo chamada PT no ano de 2014, que inclusive, cara, é o melhor playable tease que eu já joguei. Sério, é muito bom. E bom, não seria diferente, a demo foi bem recebida. E no final desse playable tease, revelou que era um tease oficial para um Silent Hills. Porém, o jogo nunca foi concluído. Hideo Kojima, Guilherme Del Toro e Norman Reedus estavam envolvidos no projeto. Kojima foi demitido da Konami em 2015, levando ao cancelamento do jogo. Rumores sugerem rivalidades internas na Konami como possível causa, enquanto vídeos e informações detalhadas exploram os eventos que levaram ao cancelamento do projeto. Bom, Konami sendo Konami, não é mesmo? Half-Life 2 Episódio 4 foi um jogo da série de episódios de Half-Life 2, desenvolvido entre 2006 e 2007 pela Valve e Arcane Studios. Presumivelmente, foi cancelado porque a Valve nunca terminou o episódio 3 de Half-Life 2. Existem apenas algumas capturas de tela do jogo, pois provavelmente ele foi cancelado. O protagonista pode não ser Gordon Freeman, de acordo com a Valve News Network. O programa de desenvolvimento A-Crew do McDonald's é um jogo utilizado pelo McDonald's japonês para treinar seus funcionários. Criado em colaboração com a Nintendo no ano de 2010 para o DS, o jogo foi planejado exclusivamente para os funcionários japoneses da rede de fast food. Após anos de mistério em torno do jogo, um usuário chamado Code1038 conseguiu acessar e compartilhar a playthrough completa do jogo em outubro de 2020, após desvendar a senha individualizada de sua cópia. Posteriormente, o YouTube Nick Robinson, vencedor de um
um leilão do jogo, o disponibilizou na Internet Archives no ano de 2020, permitindo acesso público ao conteúdo, antes restrito apenas aos funcionários. Sonic the Hedgehog 4 é um jogo episódico de Sonic the Hedgehog, que atua como uma sequência de Sonic 3 e Knuckles. Também é muito controverso, como muitos apontando negativamente para os gráficos de baixa qualidade, a física instável e os temas poucos originais do episódio 1 em particular. Embora a série só tenha chegado ao episódio 2, um episódio 3 foi realmente planejado antes de ser decidido. Após o lançamento do episódio 2, a discussão e desenvolvimento de um potencial episódio 3 começaram, com o episódio 1 estrelado por Sonic e o episódio 2 adicionando Tails. Este aparentemente estava em andamento na filial australiana da SEGA. Christian Whitehead, famoso na época por desenvolver um remake mobile de Sonic CD, foi contratado para potencialmente ajudar no desenvolvimento. Infelizmente, por razões desconhecidas, a SEGA Studios Austrália acabou extinta e o desenvolvimento do episódio 3 fracassou. Pouco tempo depois, Christian Whitehead e Stealth trabalharam nos remakes móveis de Sonic 1 e Sonic 2. Mario Kart 64, lançado em 1997 para o Nintendo 64, é uma sequência de Super Mario Kart. O jogo introduziu gráficos 3D à série e apresentou percursos e recursos que se tornaram icônicos. Durante o desenvolvimento, uma versão inicial chamada Super Mario Kart GR foi mostrada em 95, com diferenças notáveis, como a jogabilidade de um Mad Koopa em vez de Donkey Kong. Embora tenham surgido capturas de tela e vídeos ao longo dos anos, o vazamento de grandes informações de julho de 2020 revelou elementos cortados, como uma pista invisível e gráficos de itens. A chance da versão completa vazar é baixa, devido à histórica proteção da Nintendo sobre versões iniciais dos games. Sonic Café era um serviço de jogos para celular, fornecido pela SEGA, começando em 26 de janeiro de 2001. O serviço custava 315 ienes por mês, e usuários poderiam baixar jogos quando quisessem. O serviço hospedava jogos mobile de franquias da SEGA, como Puyo Puyo, Phantasy Star, Samba de Amigo e Sonic the Hedgehog, além de jogos originais. Em 1º de dezembro de 2007, o Sonic Café foi relançado como Puyo Puyo SEGA. No entanto, nem todos os jogos foram transferidos para o novo serviço. O equivalente ocidental do Sonic Café era a SEGA Mobile, que lançou jogos para o celular da SEGA na América do Norte e na Europa. Alguns jogos do Sonic Café foram lançados através de serviços e foram descartados. Atualmente, não há como se inscrever nesses planos telefônicos para ter acesso a qualquer um desses jogos. A conectividade com a internet para esses serviços cessará em 31 de março de 2026, encerrando efetivamente a distribuição de todos os jogos restantes. Lançado em setembro de 2008 como um jogo em Flash para promover Little Big Planet no PlayStation 3, permitiu aos jogadores personalizar Stack's Boys 3D e compartilhar suas criações. Originalmente hospedado em myZackBoy.LittleBigPlanet.com, o jogo foi retirado do ar em maio de 2011. Atualmente, só restam alguns vídeos, capturas de tela e arquivos resgatados, incluindo uma cópia dos Sackboys e fantasias. Em 19 de junho de 2023, a criadora do vídeo, Taryn Gordon Rogers, forneceu informações sobre a criação do site, mas afirmou que não possuía o jogo. A agência responsável, chamada Agency Republic, foi fechada e o site ganhou prêmios notáveis. Star Fox 2 foi um jogo da Argonaut Soft destinado a ser a sequência de Star Fox para o Super Nintendo, desenvolvido de 93 a 95. Prometia melhorias gráficas e uma nova história, revelada inicialmente em dezembro de 93. O jogo incorporou polígonos em vez de sprites, apresentando publicamente no Consumer Electronics Show no ano de 95. O jogo recebeu elogios, mas rumores de cancelamento surgiram. A Nintendo negou o cancelamento em 95, porém o jogo nunca foi lançado. Em 1999, uma versão inicial vazou, com uma construção mais avançada aparecendo em 2002. Embora não tenha sido oficialmente lançado, Star Fox 2 está incluído no SNES Classic e no serviço Nintendo Switch Online desde 2019. Em 1995, antes do lançamento do aclamado Final Fantasy VII da Squaresoft, a empresa experimentou com o desenvolvimento de um jogo 3D poligonal para os consoles da próxima geração, chamado de Final Fantasy VI The Interactive CG Game, também conhecido como Final Fantasy 64.
A decisão final da Squaresoft de desenvolver para o PlayStation 1 em vez do Nintendo 64 foi influenciada pela capacidade de armazenamento superior que a mídia CD-ROM dava e pela insatisfação com os padrões rigorosos da Nintendo. A demo foi mostrada na SIGGRAPH de 95 e posteriormente incluída em materiais promocionais do PlayStation 1, mas a versão jogável ainda não foi lançada, sendo altamente desejada pelos fãs de Final Fantasy. A primeira exposição pública do jogo Sonic the Hedgehog da Sega Mega Drive ocorreu no evento Tokyo Toy Show em junho de 1990. Nessa fase inicial, a versão jogável da Green Hill Zone era mais tecnicamente avançada do que a versão final do jogo, apresentando 7 camadas de rolagem paralela. Elementos notáveis incluem estruturas azuis no fundo, árvores e pedras gigantes em primeiro plano. Essa versão nunca foi lançada ou vazou, e a intenção de incluí-la no Sonic Mega Collection foi interrompida porque a SEGA aparentemente perdeu a ROM. Disney Infinity foi uma série de videogames de brinquedo que combinava personagens de várias propriedades da Disney, desenvolvido pela Avalanche Software. A série teve 3 jogos, 1.0, 2.0 e 3.0. Com jogabilidades em Playset e Toy Box. No entanto, devido à diminuição das vendas, a Disney encerrou a Avalanche Software e suas divisões de videogame, cancelando os planos futuros. Ex-funcionários compartilharam trabalhos em andamento, incluindo visões do Disney Infinity 4.0. Mas a série foi oficialmente encerrada em 2017. Até hoje há especulações sobre a possível ressurreição da série, pois a Avalanche Software foi reaberta pela Warner Bros. Em 2019, um vídeo vazou mostrando imagens pré-alfas do projeto, apresentando um playset combinando Aladdin e Star Wars. Kirby Ball 64 é um protótipo inédito que evoluiu para o jogo Kirby Air Ride para o Nintendo 64. Embora tenha sido cancelado inicialmente e ressurgido posteriormente no Nintendo GameCube, originalmente ele foi anunciado em 1995. Kirby Ball 64 foi apresentado como uma nova evolução 3D de seu antecessor, onde Kirby se transforma em uma bola de golfe, navegando por percursos complicados, evitando obstáculos e derrotando inimigos. O jogo foi redirecionado para Kirby's Air Ride no GameCube, incorporando novas ideias, como personagens competindo em pistas coloridas, usando itens semelhantes a pranchas de surf. Embora algumas imagens e prévias tenham surgido, nenhuma versão jogável de Kirby Ball 64 foi encontrada até agora. Lego Star Wars 3 The Clone Wars Beta era um jogo MMO lançado pela LucasArts em janeiro de 2011, para promover Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Encerrado pela Disney em abril de 2013, o jogo permitia que os jogadores explorassem planetas do universo Star Wars em um espaço 2D, participando de mini-jogos e desbloqueando personagens através de várias atividades. Após a aquisição da LucasArts pela Disney e o fechamento da Lucasfilm Games, todos os jogos Star Wars em desenvolvimento foram cancelados ou encerrados. E os ativos do Lego Star Wars 3 The Clone Wars Beta não ressurgiram desde o encerramento em 2013. Earthbound 64 refere-se a uma versão inicial do jogo Modern 3 para Nintendo 64, antes de ser transferido e finalmente lançado para o Game Boy Advance em 2006. Iniciado no Super Famicom, o projeto mudou para o 64 Disk Drive e enfrentou desafios técnicos e de desenvolvimento. O jogo foi cancelado no ano de 2000, devido à inexperiência da equipe com gráficos 3D e restrições de memória. Após o cancelamento, Modern 3 foi redesenvolvido para o Game Boy Advance com gráficos 2D. O título Earthbound 64 foi utilizado pelo público para distinguir essa versão cancelada da versão lançada posteriormente, embora tenha havido uma demo jogável em 1999. Earthbound 64 permanece não lançado, enquanto Modern 3 foi lançado no ano de 2006, mantendo uma forte comunidade de fãs fora do Japão. Apesar de não ter recebido uma localização oficial, rumores sobre cópias de protótipos existirem persistem, mas não há evidências confiáveis disso até o momento. E esse foi a primeira parte do iceberg de Lost Media dos videogames. O que acharam? Comentem abaixo qual dessas Lost Medias vocês já conheciam e quais não. Aproveita também para deixar uma sugestão de vídeo aí. Bom, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e me siga nas redes sociais, estão todas na descrição. Bom, eu sou o Falco e nos vemos no próximo vídeo. Bons pesadelos a todos!